10h10, voltamos com o CBN Campinas. No último domingo, o governo do estado estipulou o início da vacinação para adolescentes entre 12 e 17 anos. Essa imunização está marcada para começar em 23 de agosto. O CBN Campinas debate a vacina e a segurança dos imunizantes para adolescentes com o infectologista da PUC Campinas, André Giglio Bueno. Bom dia, doutor André. Obrigada por atender a CBN Campinas. Olá, bom dia. Eu que agradeço o convite. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é que se sabe até agora a respeito dos efeitos da Covid em adolescentes, para a gente entender o quanto que essa medida é importante. Em relação à doença, a Covid-19 em crianças e adolescentes, o que a gente tem de informação, né, e isso já é bem consistente, né, ao longo desses quase 2 anos, aí, mais de 1 ano e meio de pandemia, é que é uma doença bem mais branda em crianças e adolescentes do que em adultos, sobretudo progressivamente com a idade, né? Então, de uma maneira geral, é uma doença mais branda. Mas, infelizmente, a gente vê, né, visto a intensa circulação do vírus e um número absurdamente alto de casos, a gente vê casos graves e, infelizmente, óbitos, né, em crianças de todas as faixas etárias, né? Então, o racional é que, tendo o imunizante disponível, a gente deve, inclusive, proteger as crianças e adolescentes também. Por conta dessa questão de gravidade, não seria uma prioridade inicial, como não foi, mas, tendo disponibilidade, essas faixas etárias devem ser contempladas também. Doutor André Giglio Bueno, muito obrigado pela entrevista aqui no CBN Campinas, é Flávio Paradella. Falando sobre essa situação da vacinação às crianças, né? Estava toda nessa expectativa, né? O grupo prioritário de 18 anos para cima, a gente tem essa expectativa de conseguir já a primeira dose até 20 de agosto com essa nova antecipação por parte do governo do estado, e a gente ficava também na espera sobre essa abertura para vacinação de adolescentes. O que nós temos hoje de informações sobre as vacinas? Quais são as vacinas que são indicadas para essas crianças, adolescentes, eu estou dizendo? Na verdade, o que a gente tem de concreto é a aprovação na Anvisa da vacina da Pfizer, né, para adolescentes, né? Tem a expectativa, né, da Coronavac em breve, né, ser liberada também, visto que recentemente houve divulgação de estudos de imunogenicidade e segurança em crianças que foram positivos. Então, tem essa expectativa, mas hoje, de concreto, seguindo, né, o que tem de aprovação na Anvisa, a rigor essas faixas etárias poderiam receber a vacina da Pfizer, né? Agora, não haveria motivo, né, visto que as vacinas, todas elas, né, já se demonstraram ser seguras em adultos, né, não haveria motivo para não funcionar ou não ser segura em crianças, né? Então, o natural é que, ao longo do tempo, todas essas vacinas que a gente está utilizando para adultos possam também ser utilizadas para crianças. A gente tem conversado um pouco aqui sobre esse assunto no CBN Campinas e o Flávio Paradella tem feito um apontamento bastante importante, por conta realmente do grande número de casos, né? Houve a vacinação inicialmente nos grupos prioritários com idosos, a gente já percebe a queda, né, na letalidade e nos casos graves, mas com essa diminuição também pode ficar mais evidente a situação em crianças e adolescentes. Inclusive, essa semana a gente teve o registro da morte de um bebê. Trouxemos essa triste notícia aqui no início do programa de 1 ano, né, doutor? Exatamente. Assim, esse é um efeito claro da vacinação, né, de proteger contra internações e óbitos. Aquelas faixas etárias já contempladas com 2 doses, né, para as vacinas com 2 doses. E é natural que a gente vá empurrando, né, os casos e as hospitalizações e os óbitos para faixas etárias menores, né? É lógico que a gente não vai saber, não tem como prever exatamente o comportamento da doença, conforme a gente for avançando a imunização para as faixas etárias acima de 40, acima de 50. Agora a gente já está começando a vacinar pessoas por volta de 35, 37 anos, né? O esperado é que, conforme a gente empurre a doença, entre aspas, para faixas etárias menores, que a gente, esses casos graves passem a ser mais raros, né? Mas, infelizmente, em termos absolutos, né, pode ser que a gente veja mesmo, né? Isso vai depender essencialmente da circulação viral, né?
o fato de ocorrerem casos graves de óbito de crianças, adolescentes e jovens, né, adultos jovens, isso só mostra que a intensidade da circulação está absurdamente alta ainda, né? Mas, enfim, isso é algo que pode eventualmente acontecer da gente passar a observar uma frequência talvez um pouco maior de casos nessas faixas etárias não contempladas por vacina. E, doutor André, até pegando os números aqui de Campinas, a cidade tem mais de 120 mil casos, são 120.129. E destes, pegando da faixa etária de 0 a 19 anos, são 7.573 casos, exatamente nesta faixa, de 0 a 19 anos. Então, um número pequeno comparado com o restante das outras faixas etárias. Quando a gente pega, então, a questão de óbitos, são 9 mortes desde o início da pandemia no ano passado, entre os 3.873 óbitos que já tivemos na cidade de Campinas. Como o senhor mesmo disse, a doença parece ser mais branda em crianças e adolescentes, mas de qualquer maneira a gente tem um óbitos menor, mas são óbitos ainda. São crianças e adolescentes que infelizmente morreram e poderiam ter acesso à vacina, e isso poderia não ter acontecido. E apesar dos casos serem pequenos, a gente está na casa aí de 7.500. São muitos, né? Não, com certeza. É difícil a gente falar transferir, né, a questão populacional para nível individual, porque, obviamente, todo óbito é lamentável, né? Na situação que a gente está conhecendo, né, as formas de transmissão da doença são óbitos evitáveis, né? Então, a gente deve fazer o máximo possível para evitar esse tipo de situação, né? Infelizmente, ao longo do ano passado e desse também, as medidas de restrição de circulação de pessoas foram perdendo força, né? Tanto em termos do governo estadual deixar de impor, né, medidas mais restritivas, deixar isso para os municípios, e um município ou outro que acaba levando isso de forma mais restritiva mesmo, né? E aí consegue segurar a transmissão. Agora, da forma como a gente está fazendo, a gente não consegue ter uma redução drástica da circulação do vírus, né? Então, a gente passa a depender, de fato, das vacinas, né? Infelizmente, para essa faixa etária, as crianças e adolescentes, isso ainda tende a demorar um pouco, né? Mas, enfim, isso a gente tem que ser uma coisa combinada, né? Medidas de restrição de circulação com o avanço da vacinação. Infelizmente, enquanto a gente não tiver esses dois lados aí equilibrados, a gente pode sim observar ainda casos de óbitos e hospitalizações em crianças e adolescentes. Doutor, no início da pandemia, muito se falava que a letalidade e a gravidade em crianças e adolescentes, ela era pequena, né? Eram índices menores, como de fato se mostrou, mas que especialmente as crianças seriam grandes vetores, ou seja, elas poderiam levar o vírus, né, para muita gente por conta aí da sua condição. Isso de fato também já se mostrou verdadeiro? A ciência tem mostrado, apontado indícios nesse sentido? Essa afirmação é mais difícil da gente documentar, né, visto que todos os estudos, né, de dispersão do vírus, de circulação do vírus, até então, né, foram feitos, em sua maioria, com as crianças circulando menos, né? Ou seja, indo menos à escola ou não indo, né? Então, num cenário não natural, né, como esse, é difícil de fazer essa estimativa, né? A gente tem de dados, né, de fora do Brasil, né, observando que a retomada de aulas aparentemente não teve um impacto tão grande na dinâmica da circulação do vírus naquela população, né? Então, aparentemente, o impacto não é tão grande, né, como a gente imaginava que seria, né? Mas, de novo, a gente não tem como afirmar isso, né, categoricamente, porque a circulação de crianças ainda está muito mais reduzida do que o que seria uma situação próxima do normal. Então, aparentemente, não tem um impacto tão grande, mas ainda não é algo tão consistente. E doutor André Gílio Bueno, muita gente se pergunta também, isso desde a pandemia, desde que a gente falava que, e como mesmo o senhor citou no comecinho aqui da nossa entrevista, a doença é mais branda em criança. A gente já consegue, com 15, 16 meses de pandemia, entender o porquê dessa menor incidência, menor gravidade nas crianças e adolescentes?
Infelizmente essa é uma questão que ainda não tem uma resposta também, apesar do longo caminho aí que a gente já percorreu de pandemia. Até porque essas interações de determinados micro-organismos com hospedeiros, né, e hospedeiros, né, em diferentes faixas etárias, diferentes comorbidades, ela é muito complexa, né? Então, a gente também não consegue explicar ainda, né, porque algumas pessoas têm casos graves e vão a óbito, e outras pessoas com aquele mesmo perfil epidemiológico acabam não evoluindo. Certamente tem questões genéticas envolvidas também. Agora, com as crianças ainda não tem uma explicação única que nos dê essa resposta, né? Pode ser que tenha algum tipo de interação específica do vírus com o sistema imunológico das crianças que não acaba desencadeando uma resposta tão intensa, né? Como a gente vê em adultos e, sobretudo, em idosos, né? Enfim, tem várias questões, mas, de fato, essa resposta ainda a gente não tem. A gente está falando aqui de vacinação, da previsão de vacinação para adolescentes a partir de 12 anos. E a gente tem discutido também nesse momento, inclusive isso tem sido já retomado, as aulas nas escolas do estado aqui de São Paulo, em Campinas, inclusive, e a notícia, né, de que pode haver a volta presencial com 100%. Como é que o senhor vê a situação da vacinação para esse público? Seria prudente que crianças mais novas também pudessem se vacinar? Claro, isso quando for aprovado pela Anvisa, mas seria prudente essa estratégia até para proteger as crianças e de levarem também, se contaminarem, levarem esse vírus para suas casas e para suas famílias? Certamente, né? Seria o melhor cenário, né? Se a gente conseguisse aumentar a circulação de pessoas só depois que tiver, né, toda a população imunizada. Agora, com a questão da educação, a discussão é mais complexa, né? Porque isso tem que levar em conta os potenciais prejuízos, né? Desse atraso para o retorno para as crianças, sobretudo as crianças menores, né? Que já é uma discussão ainda atual, né? Já foi algo extensamente discutido ao longo desses vários meses de pandemia, que é de fato uma situação complexa. Do ponto de vista, né, epidemiológico, e até pensando a nível individual de proteção, o ideal seria que essas crianças voltassem, né, a circular já imunizadas, né, visto que isso conferiria uma proteção adicional, sobretudo contra a evolução para casos graves de óbito, né, que é o que a gente já tem visto em outras faixas etárias. Agora, essa conta, né, essa equação aí de o quanto que vai esperar mais ainda, se não vai voltar todo mundo em reembolso, se não vai, aí isso é uma decisão multifatorial, multissetorial, né, que tem que envolver também profissionais de educação, reforçar os protocolos para diminuir o risco de transmissão, a despeito da vacinação. A gente sabe que os profissionais de educação já estão praticamente todos imunizados, né? Mas, enfim, então, certamente seria o cenário ideal, aguardar, mas eu imagino que isso não vai acontecer pelo andar da carruagem, ainda pelas previsões do governo estadual. É bem provável que a gente retorne com as atividades presenciais antes ainda das crianças e adolescentes estarem todos imunizados. E, doutor André Gílio Bueno, sobre a vacinação das crianças, muitos adultos estavam reticentes, né, à própria vacinação. Além das fake news, né? Vai ter chip instalado, vai virar jacaré, mexe no DNA, mas muita gente ficou também com medo da própria vacina ter alguma reação. E aí quem teve essa reação, por exemplo, fica reticente em dar essa vacina com uma doença mais branda em adolescentes e crianças, e elas têm uma reação forte. É para ter esse medo? De fato, assim, a decisão de imunizar faixas etárias onde a doença é mais branda, ela não é tão simples, né, igual em faixas etárias maiores, né, que a gente sabe que o benefício da vacina é inegável, né. Agora, em crianças, né, visto que as vacinas são seguras, né, a gente já aplicou bilhões, né, de doses de vacina, de vários tipos de vacina no mundo todo, e as vacinas são seguras, né? Os eventos adversos graves são relativamente raros, né? São bastante raros, na verdade, né? Então, mesmo para crianças, que essa relação de risco-benefício talvez não seja a mesma dos adultos, aparentemente
vai haver benefício também, né? Como a gente comentou no início, as vacinas já estão demonstrando ser seguras também em faixas etárias menores, em crianças e adolescentes. Então, assim, não haverá motivo para não vacinar, né? Porque, de novo, a gente tem que pensar também nas situações a nível individual, né? Cada óbito que acontecer em criança, né, a partir do momento que a vacina estiver disponível, a gente tem que entender que seria um óbito potencialmente evitável, né? Porque se aquela criança tivesse sido imunizada, muito provavelmente não teria ido ao óbito, né? Então a gente tem que pensar por esse lado também, né? Ainda na população pediátrica, muito provavelmente a relação risco-benefício da vacina vai ser para o lado de vacinar. Até porque essa situação das reações também depende de cada indivíduo, independente da idade, né? Por exemplo, aqui os meus colegas mais próximos que já se vacinaram, alguns tiveram reações leves, outras tiveram reações um pouco mais fortes. Eu, por exemplo, tomei AstraZeneca na semana passada e não tive absolutamente nada. Nem dor no braço eu tive, ou seja, cada indivíduo, cada organismo funciona de um jeito e não dá para necessariamente dizer que todas as crianças e adolescentes teriam reações à vacina. Exato, é muito individual, né? Esse seu exemplo aí é muito verdadeiro, né? Porque é o que a gente vê mesmo, né? Mesmo com medicações, né, de uso corriqueiro, tem gente que tem evento adverso pela medicação, tem gente que não tem, né? Agora, o fato, né, observando a nível populacional, né, e tanto nos estudos como agora o uso na vida real, dá para a gente falar que as vacinas são seguras, né? As eventuais reações adversas, né, que podem acontecer, em sua maioria vão ser essas situações leves, né, de dor no local da aplicação, alguns sintomas sistêmicos ali por 1 ou 2 dias, né? Mas geralmente, a grande maioria das vezes não vai passar disso, né? Então assim, a gente não deve ter esse medo, né, de ter uma reação vacinal, visto que o benefício, né, a proteção adicional que a vacina vai conferir no momento atual, ele é indiscutível, né? Não tem como colocar isso na mesma balança. E até para a gente finalizar aqui sobre essa situação de segurança, óbvio, no momento só a Pfizer está liberada para essa faixa de 12 a 18 anos, mas a gente fica na expectativa das outras, né, terem essa autorização. A Coronavac já há um pedido, né, um questionamento sobre 3 anos para cima dessa vacinação. E a Coronavac, até pela própria tecnologia dela já conhecida, vírus inativado, pode ser a grande saída, né, para conseguir vacinar crianças de 3 anos para cima, sem muita dificuldade de reação, porque a gente já conhece essa tecnologia há tanto tempo, né, doutor André Gílio Bueno? E além disso, é uma vacina que pode dar até celeridade, porque o intervalo de doses é muito curto. Exatamente, a gente ficou bastante animado com esse estudo de fase 1 e 2 aí divulgado recentemente com a Coronavac, mostrando que a intensidade de produção de anticorpos pode até ser maior nas crianças, né, frente após a exposição à vacina, né, Coronavac, e a segurança se mantém, né, assim como nas populações adultas, né. Então a expectativa de fato é muito boa com a Coronavac, visto que tem uma certa facilidade, entre aspas, aí, pelo fato da gente ter uma parte, pelo menos, da produção local aqui pelo Instituto Butantan. Então, a expectativa é grande, de fato, que a gente possa utilizar a Coronavac também em larga escala nas populações pediátricas, conferindo essa proteção adicional também para as crianças. Doutor André Gílio Bueno, infectologista da PUC Campinas, queria agradecer a participação aqui do senhor no CBN Campinas, tirando essas dúvidas, esclarecendo alguns pontos, e vamos vacinar. Na hora que tiver aberto, vacina seu adolescente, a sua criança em casa. Eu estou nessa expectativa, porque o meu ainda não vai ficar contemplado, tem 8 anos, e o outro está com uns 8 meses. Pequenininho. Então, é pequenininho ainda. Mas bem que eu queria já para os dois aí, essa vacinação, seja qualquer que for a vacina, para a gente ter um pouco mais de sossego, viu, doutor André? Com certeza. Está todo mundo nessa expectativa, quanto antes chegar, né, assim que estiver disponível para a nossa faixa etária, para a faixa etária das crianças, imediatamente procurar a vacina para, quanto antes a gente tomar,
mais rápido a gente vai conseguir sair dessa situação e ficar todo mundo protegido. Muito obrigado. Conversamos com André Gílio Bueno, infectologista da PUC Campinas. Rápido intervalo.